Saudações, eu sou o William Moraes e este é mais um vídeo de perguntas e respostas, que também vou focar apenas em uma pergunta e aprofundar nela. Na verdade, vou até ler um pedaço de um relato, porque eu estava selecionando qual eu falaria hoje, porque eu estou gravando este vídeo aqui na terça-feira para postar na quarta e no sábado. E eu me deparei com este relato aqui, que é curto, e que acho que está dentro da pergunta feita pelo Caio Martins, que me perguntou até onde os espíritos podem afetar o corpo físico de quem está encarnado, para o bem ou para o mal. E essa é uma pergunta muito interessante. Algumas pessoas têm medo, outras têm esperança, e é mais ou menos a respeito disso que eu vou falar. Eu vou ler o relato aqui como ponto de partida, depois mencionar umas coisinhas e tudo mais. Então este é um vídeo de perguntas e respostas e relato. Essa experiência que eu tive aconteceu no dia 19 de novembro de 2020. No meio da noite eu me percebi em catalepsia projetiva. Então, constatei que eu já devia estar, mesmo que minimamente, fora do corpo, porque é essa descoincidência do corpo físico com o psicossoma, corpo espiritual, emocional. Então, eu estava fora do corpo, mas muito próximo, e senti a presença de 3 pessoas. 2 delas me seguraram enquanto a terceira abriu a minha boca e pareceu extrair a parte ruim de um dente. E apesar de eu me assustar com o desconforto, não havia dor e nem tanto desconforto assim. E foi muito rápido. Abriram e tiraram. Eu aceitei e confiei. Aliás, eu estava com um problema nessa época num dente complicado aqui de um canal mal feito em 2003. Só me trouxe problemas até que não teve mais como, comprometeu aqui a parte óssea, eu tive que arrancar. Aqui no fundo tem um buraco. Arranquei, mas isso foi depois. Aqui eles ainda estavam, ou sei lá, já estavam aliviando para o lado de lá antes. Eu aceitei confiar, mas eu acho que houve a indução de que estavam cuidando de mim. E eu captei isso e permiti. Ninguém falou nada. Eu peguei uma das mãos que eu sentia nitidamente sobre o meu peito, consegui mexer o braço, né, nessa catalepsia relativa, talvez até forçada por eles, e eu redirecionei para o meu quadril, dizendo mentalmente que talvez estivesse algo errado ali. Já fazia mais de 9 meses que eu estava com uma dor bem estranha. Eu cheguei a fazer exames e não deu nada. E eu agradecia se eles pudessem fazer alguma coisa a respeito, caso fosse algo ali, alguma estática energética, ou o que fosse. Eu estava às cegas, com os olhos fechados, no escuro, só sentindo mesmo as mãos percorrendo o meu corpo. Em algumas partes eles paravam mais, outras menos, como se fosse uma massagem, alguma coisa assim, um procedimento, e eu confiei, fiquei, nem tentei sair, adormeci e acordei. Depois, mais de manhã, eu me vi numa daquelas aventuras mais longas. Ah, tá, aconteceu nesse dia esse relato, né, de mais perto da manhã eu me vi numa aventura muito longa, tem aqui um resumo dela, mas que a minha lucidez só veio no final. Eu percebi que eu estava fora do corpo, que aquele contexto de conversa com as pessoas que estavam lá era uma experiência extracorpórea, quando eu senti que tinha muita coisa transbordando, enchendo a minha boca, e eu tirei muito, porque chega uma hora que eu não consigo conversar com as pessoas do lado de fora do corpo. Eu tenho que tirar. E eu tirei o que para mim pareceu um volume que encheria 3 sacolas de ectoplasma solidificado, no que parecia ser um queijo puxa-puxa branco. E
Eu acordei quando eu estava quase acabando de tirar. Isso acontece comigo recorrentemente. Semana passada aconteceu. Semana passada? Não, essa semana. Foi segunda-feira de manhã. E eu tirei até o fim, de tirar muito, de sentir que eu tirei tudo. Até no final parecia a teia do Homem-Aranha, assim, eu gero muita energia, impressionante. Acho que é por isso que sempre tem um espírito grudado em mim. E esse relato aqui, trazendo para a conversa, né, da pergunta do Caio, na minha opinião, podem sim afetar positivamente e negativamente. Eu acabei de dizer de seres que drenam energia. Alguma coisa há de ser percebida no corpo físico por causa dessa drenagem. Eu digo isso porque eu já senti dor na coluna. Não estou dizendo que toda dor na coluna seja isso. Cuidado. Há casos e casos, pessoas e pessoas, e pode ser mesmo daqui, do físico para lá e não de lá para cá. E quando eu tento tirar um ser, ele às vezes drena muito mais, que é um mecanismo de defesa que eu já percebi, que enfraquece porque é ruim. É muito ruim. Poxa, desagradável. Enfraquece. E muitas vezes acaba me acordando, o desconforto acaba acordando a sensação. Fora isso, pode ser que existam sim, obsessões que já não são assédios. São obsessões de um ser que fica ali. Eu vou fazer essa pessoa desencarnar e vou ficar ali, atacando ela naquele ponto para desfavorecer. Pode acontecer? Acho que sim. Não vou mentir. Honestamente, acho que os mentores permitem, quando é o caso, se a pessoa precisa passar por aquilo, não só passar de viver aqui com aquilo, passar um perrengue para tratar aquilo, porque vai vir um aprendizado dali pertinente. Aquilo que eu falei, sabe? Os tolos são os brinquedos do acaso. E o acaso é o brinquedo dos sábios, como diria Mikhail Ney. Mais ou menos isso. Ou seja, os seres que estão muito acima, eles permitem que algumas coisas aconteçam, até mesmo que enfraqueça alguém a ponto de chegar um momento que o órgão fica comprometido e ele vai desencarnar. O que é um extremo raro, eu considero. E mesmo isso tem muito da participação da pessoa, depende muito da pessoa. Então é uma série de contextos muito intrincado. E para o positivo, a mesma coisa. Às vezes, por uma conduta, um certo tipo de alimento, uma coisa que a pessoa faz, ela vai ali desgastando um corpo. E aí do lado de fora eles vão lá e fazem uma manutenção de acordo com a necessidade da pessoa permanecer aqui ou permanecer aqui saudável, sem aquele problema. Também tem toda uma matemática do que a pessoa está fazendo, o que ela está fazendo que contribui, o que faz ela ser importante no cenário. É bom mantê-la ali. Entendem? Tudo isso não é uma moeda de troca, mas é uma questão de, sim, cada um tem o seu papel a desempenhar. E aí alguns, eu considero que eu tive, não só essa experiência que eu relatei aqui curtinha, como a que eu relatei no canal Afinal que Somos Nós, que é imensa, onde eles falaram que realmente minha vida ficou por um triz. E eu não considero que eu saí disso não, tá? Tem 5 anos que eu luto contra o meu subconsciente, provavelmente. Agora, desde que eu criei o canal, contra muitos espíritos, porque se antes já tinham seres que grudavam em mim, agora é uma galera. Tem gente que sabota mesmo, de não vai conseguir sair. Na semana passada, foram 2 experiências, 2 ou 3, mas pelo menos 2 delas, a intenção era não me deixar sair. Na primeira vez eu não consegui sair, eu não consegui afastar da minha cama. Tamanha era a convicção de me manterem aqui. A segunda, eu saí e fui até o meio do quintal e falei, não, eu vou cuidar disso aqui antes de ir para longe, desses seres que estão aqui ao meu redor. E foi uma batalha pesada da qual eu não saí, acabei acordando no meio do processo.
Então, o que nós podemos fazer? Não ter medo. Lembre-se sempre que o medo vai dar acesso, o medo vai fortalecer. O que tiver, temos que confiar. O que tiver que ser, vai ser naturalmente, considerando essas interferências como algo natural da história que está sendo contada. Cada intervenção tem o seu porquê, a sua razão. E a permanência dela, o tempo, a eficácia, a intensidade vai ser proporcional ao que precisa ser para ajudar no contexto de contar uma história. Estamos aqui temporariamente para viver vários tipos de aventuras e desventuras, provavelmente mais desventuras do que aventura, aprender o que pudermos e sairmos daqui. Para sair daqui tem que ter uma desculpa, não tem jeito. E pode ser que algumas pessoas sejam usadas, alguns seres fora do corpo, sejam usados como ferramentas dentro do processo. Não tem como saber. Eu considero que é possível sim, que é provável, e não sou só eu, tá? Muita gente tem muita cura milagrosa com a intervenção de espíritos. Estão olhando e intervindo. Se você pesquisar, aliás, no canal Afinal que Somos Nós, tem uma entrevista, né, maravilhosa de uma médica que nem mostra o rosto dela por causa da credibilidade dela lá fora do país. Ela nem é daqui, ela é daqui, mas está fora. Eu vou achar o link e colocar na descrição para vocês reassistirem ou assistirem de novo, porque ela tinha câncer na fase 4, sei lá, terminal, e falou, não tenho o que fazer, não vou nem gastar energia com esse tratamento, vou trabalhar enquanto eu puder trabalhar, ajudando quem eu puder ajudar. E ela tinha acesso aos exames, teve uma experiência dessa intervenção, tiraram completamente a coisa dela. Ela fez outro exame, não tinha mais nada, os médicos que olharam falaram, isso não é possível. Mas, enfim, aconteceu. E muito talvez por causa da postura de como ela encarou isso. Então, minha dica é, confie, viva a sua vida, tente ficar o mais positiva possível para, no mínimo, contrabalancear qualquer energia negativa que vier, não responda, não corresponda a essa energia com indignação, raiva, o que quer que seja. As pessoas têm os motivos delas, a realidade lá é uma outra realidade, é uma outra forma de ver, e não há garantia alguma que não nos tornamos pessoas assim do lado de lá, quando estivermos lá, dentro do contexto de lá. Não sabemos. Então é isto, este vídeo vai ser curtinho mesmo, porque eu estou nessa semana de muita correria por causa do evento no qual eu estou hoje, para vocês, para mim. Isso vai acontecer nos dias adiante, tem muita coisa ainda para eu providenciar, produzir, fazer. Então agora eu devo estar no evento, no Marista Dom Silvério, aqui em Belo Horizonte, nesses dias 10 e 11, sábado e domingo. Eu volto a responder perguntas na segunda-feira. Segunda-feira também tem a aula que é apenas para quem contribui com qualquer valor via Pix. A informação para a chave Pix está aqui, mas é portalwilmor@gmail.com para quem quiser saber. E qualquer valor te dá acesso a tudo que eu já coloquei lá de exclusivo e tudo que vai ainda ser colocado. Eu conto com a compreensão de vocês, de eu estar fazendo essa retribuição às contribuições por sentir que eu preciso. É um esforço que as pessoas fazem para me ajudarem no meu esforço de manter o canal. Então eu já mantenho 2 vídeos aqui abertos e atendo todo mundo, respondendo todo mundo. Mas lá eu acabo reforçando alguns pontos, fazendo algumas práticas e respondendo mais diretamente na interação às pessoas que estão me ajudando, colaborando para que eu mantenha esse projeto aqui, mesmo em meio à minha vida corrida e, né, aventureira com o teatro de ação Excalibur que eu tenho já faz, né, mais de
2 décadas, então não é algo do qual eu quero me desfazer, não. Quero tentar manter as duas coisas, mas cada vez mais estou conseguindo me dedicar ao canal. Eu ainda não voltei com as leituras do canal de audiolivros. Algumas pessoas assistem, poucas, mas não é desconsideração a vocês, é porque eu realmente não estou conseguindo. E eu também estava fazendo isso em retribuição a quem colaborava, porque era uma forma de eu entregar algo para todo mundo. Mas não é todo mundo que tem interesse nas histórias que eu escrevo para passar mensagens. Às vezes se contentam com o que eu tenho aqui de passar, né, mensagem diretamente, sem um contexto elaborado dentro da fantasia. E é perfeitamente compreensível. Eu quero continuar lendo lá, mas preciso de um pouco mais de organização, deixar passar pelo menos até 1º de julho. Eu estou com evento quase todo fim de semana. E aí tá complicadinho. Mas eu volto. Talvez até fazer escultura para sorteio, fazer live, ver se eu volto a fazer esporadicamente uma live que é uma interação aberta com todo mundo que estiver aqui e acaba sendo uma oportunidade de responder perguntas mais diretamente. É isso. Muito obrigado por sua atenção. Vamos nos falando pelos comentários assim que eu voltar das aventuras piratescas do Excalibur. Hasta!